Graça e paz, você está no nosso canal para mais uma vez compartilharmos a palavra do Senhor com você. Eu quero agradecer pela sua presença, mas antes eu quero desejar a você um ano novo abençoado, feliz, cheio de Deus na sua vida, com realizações em Deus. Que você seja alguém encontrado como servo do Senhor aprovado, que este ano seja repleto de bênçãos derramadas pelo Senhor na sua vida. Hoje eu quero ler com você o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Atos 3. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 10. Diz assim a palavra do Senhor. Atos 3, de 1 a 10. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes uma esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo que esmolava, que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhes tinha acontecido, é a palavra do Senhor. Eu quero já iniciar dizendo para você o seguinte: se está escrito assim, eu acredito que assim foi. Pastor, mas não é comum um milagre assim de alguém aleijado desde a infância? Sim, não é comum. Mas isso não significa dizer que o Senhor não possa operar esse tipo de milagre. Eu creio nas Escrituras, na inerrância da palavra de Deus. Se assim está escrito, é porque assim o foi. Este texto é sensacional porque ele nos localiza diante daquilo que para nós é importante. Todos nós temos necessidades. Esta reta final de ano que nós vivemos é muito marcada por necessidades, não é verdade? Presente de Natal, promessas de Ano Novo. Pode ser assim. Muitas vezes nós, nessa reta final de ano, pensamos que precisamos de algo, que queremos algo, que desejamos algo, colocamos bilhetinhos na nossa casa para que pessoas possam saber aquilo que queremos de presente. E mais perto da virada do ano, planejamos listas de coisas que precisamos para o ano seguinte. Atividade física, emagrecimento, mais leitura da palavra, mais oração, enfim. Neste texto nós vemos um homem que esmolava a porta formosa do templo, e ela de fato era muito linda, porque ela era feita por bronze que vinha de Corinto, e uma vez lustrada, essa porta era reluzente. E ali, estrategicamente, era colocado
um aleijado, um coxo de infância, esperando que aqueles que entravam para cultuar lhe dessem alguma coisa. Até que num dado momento dessa história, quem estava entrando para adorar eram 2 discípulos do Senhor Jesus, que o veem naquela condição, ministram a ele uma palavra e por meio do nome, do poder de Jesus Cristo, este homem que era aleijado se coloca de pé, passa a andar e entra para o pátio do templo adorando a Deus. Eu gostaria de pensar com você a respeito das nossas necessidades. Do que as pessoas precisam. É sobre isso que eu quero conversar com você brevemente neste vídeo. Do que as pessoas precisam? Em primeiro lugar, pessoas precisam de coisas. Se você observar bem, você vai perceber que este homem, colocado à porta do templo, chamada Formosa, estendia a sua mão e pedia dinheiro, pedia recursos. Veja, não há nenhum tipo de pecado ou equívoco em precisar de recursos, de dinheiro, de melhoria de salário, de melhores empregos, de melhores oportunidades. Não há equívoco algum nisto. Nós podemos, sim, trabalhar. Aliás, o trabalhador é digno do seu salário, o que diz a palavra de Deus. Nós devemos, sim, querer almejar, alcançar, conquistar, sim. Aqueles que têm o ensino médio devem querer a graduação. E aquele que tem a graduação, a especialização, e o mestrado, e o doutorado, nenhum equívoco nisso. Aquele que entrou como estagiário quer se tornar júnior, quer se tornar pleno, quer se tornar diretor, nenhum equívoco nisso. Porque pessoas precisam de coisas. Isto nos realiza. Quando você trabalha e honradamente glorifica a Deus, fazendo jus ao seu salário, e leva para sua casa mantimento, um presente para os filhos, um agrado para a esposa. Quando você consegue almejar e conquistar uma viagem em família, a compra de um bem, tudo isso realiza, faz bem, porque pessoas precisam de coisas. O problema está naquilo vivido por este mendigo aqui, por este paralítico aqui, que levantava a sua mão, valorizando as coisas, e já não mais olhava para as pessoas. E os discípulos do Senhor realinham estas prioridades. Ele que falava, me dê uma esmolinha, por favor, tem dos discípulos uma orientação que realinha as prioridades. Os discípulos do Senhor falam para ele, olhe para nós. Porque sim, se pessoas precisam de coisas, pessoas precisam de relacionamentos. Antes de pedir coisas, ele precisava de cuidado, de afeto, de amor, de relacionamento, de importância. É interessante como no mundo de hoje muitas pessoas perderam isso de vista e vivem como se fossem capazes de suportar esta vida aqui apenas com coisas, mas continuam com o coração vazio, infelizes. Porque sim, de fato, pessoas precisam de coisas, mas pessoas precisam de relacionamentos. Isto está no nosso DNA. O Senhor nos criou assim. Lá na declaração da criação do homem, em Gênesis 2, o Senhor diz, não é bom que o homem esteja só. Nós somos imagem desse Deus que vive em comunidade. Deste Deus que é uma unidade numa pluralidade. O homem não nasceu para viver sozinho. Já diz o poeta popular, é impossível ser feliz sozinho. Desde a nossa criação, nós fomos elaborados neste plano divino
para congregarmos, para caminharmos em família, para congregarmos uns aos outros, para nos aconselharmos mutuamente, para caminharmos juntos. E é exatamente isto que estes discípulos fazem, dizendo: olhe para nós. Pessoas precisam de coisas, mas pessoas precisam de pessoas. No entanto, se este esmoler paralítico que estava à porta do templo recebesse apenas coisas e atenção, ele ficaria ali até o último dia da sua vida. Ele ficaria na mesma condição até o último dia da sua história. Porque há algo superior às coisas e às pessoas. Pessoas precisam de coisas. Pessoas precisam de pessoas. Mas, acima de tudo, pessoas precisam de Jesus. E é exatamente isto que os discípulos dizem. Eu não tenho prata, não tenho ouro, eu não tenho como abastecer o seu coração com aquilo que você sonhou ter materialmente. Por mais que nós estejamos te dando atenção, dizendo olhe para nós, sentindo a sua dor, isto não é suficiente. Nós vamos dividir com você aquilo que temos de melhor em nós. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E diz a palavra do Senhor que aquele mendigo, coxo, se coloca de pé, curado pelo poder que há no nome de Jesus. Porque pessoas, de fato, precisam de coisas. Pessoas precisam de pessoas, de relacionamento, de atenção, de afeto. Mas, acima de tudo isso, pessoas precisam de Jesus. Apenas Ele é capaz de transformar a nossa vida, apenas Ele é capaz de transformar a nossa história, apenas Ele é capaz de dar sentido para a nossa existência, apenas Jesus. E o que acontece é que, por vezes, o ser humano, com o seu coração pecaminoso, faz como este paralítico aqui. Inverte as prioridades. Jesus é quando dá tempo. As coisas de Deus, não tive tempo esta semana. Estou muito atarefado. No entanto, acordam cedo para trabalhar. Investem a vida e a energia na conquista de bens. Existem até pessoas que têm até bens e têm bons salários, mas que ainda talvez não se casaram. E aí colocam a esperança e a realização da vida no casamento. Como se relacionamentos fossem capazes de dar conta da existência. E colocando isso em desordem, colocando essas prioridades fora daquilo que Deus quer, a tendência é que nós continuemos deitados, esperando um milagre. Esperando o milagre da próxima compra que nos realize, do próprio relacionamento que nos alente, e de compra em compra, de relacionamento em relacionamento, nós continuamos deitados, paralíticos, à porta formosa do templo. Esta palavra é uma palavra de alinhamento para este ano que está começando agora. É uma palavra de alinhamento para a sua vida. O próprio Senhor Jesus nos ensinou lá em Mateus, no melhor e maior sermão de todos os tempos. Buscai ao Senhor em primeiro lugar, e todas as coisas, todos os relacionamentos, todos os bens, segundo o beneplácito da sua vontade, nos serão acrescentados. Mas nós devemos buscar as coisas de Deus em primeiro lugar. Esta é a prioridade. Pessoas precisam de coisas. Pessoas precisam de pessoas. Mas, em primeiro lugar, as nossas vidas precisam de Jesus. Nós precisamos nos dedicar ao Senhor. Nós precisamos nos dedicar à palavra de Deus. Nós precisamos nos dedicar à oração, à adoração, ao testemunho. Nós precisamos nos dedicar ao Senhor.
crendo que quando nós olhamos para o Senhor, Ele há de suprir as nossas necessidades em Cristo Jesus. Assim, neste ano que começa para nós, que o Senhor nos faça olhar para Ele, esperar dEle, buscar nele as nossas respostas e a razão da nossa existência. Afinal, colocando na ordem certa agora, pessoas precisam de Cristo. Pessoas precisam de pessoas. Ame pessoas. Viva com pessoas. Cuide de pessoas. Pessoas precisam de coisas. Que Deus te abençoe. E que Ele alinhe assim as suas prioridades e as minhas, para a glória do nome dEle e para uma vida saudável de cada um de nós. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós colocamos nas Tuas mãos este ano que se inicia. E nós pedimos em nome de Jesus, nos ensina, Senhor. Nos ensina a priorizar o Teu reino e a Tua justiça. Nos ensina, Senhor, que não há salvação em nenhum outro. Nos ensina que na Tua presença, e só na Tua presença, há abundância de alegria. Nos coloca, Senhor, com o coração humilhado e direcionado para o Senhor e para as Tuas coisas. Nós confiamos no Senhor. E pedimos em nome de Jesus que o Senhor cuide dos nossos relacionamentos. O Senhor cuide da nossa família. Que o Senhor cuide das nossas relações de afeto e de amizade. Que as nossas relações humanas glorifiquem o Teu nome. E que, segundo a Tua vontade e o Teu querer, o Senhor nos faça avançar academicamente, profissionalmente, no que diz respeito aos ganhos e conquistas materiais também, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a seguir neste mundo aqui, não olhando com prioridade para as coisas, não olhando com prioridade para as pessoas, mas olhando com prioridade para o Senhor. E assim, a nossa relação com as pessoas e com as coisas vai ser uma relação saudável. Ajuda-nos, Senhor. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Seguimos juntos durante este ano, glorificando a Deus e compartilhando a palavra. Até o próximo vídeo.